aproximadamente um século, a lei de Yerkes-Dodson é conhecida e ela traça um gráfico na forma de sino, onde você tem no extremo esquerdo o ósseo e no extremo direito o nível de estresse elevado. No meio, no ápice do sino, você encontra o estado de fluxo, que é um estado de máxima produção, seja intelectual, seja física. Eu não tenho estímulo nenhum, ou seja, os meus hormônios estressantes, como a adrenalina e o cortisol, estão muito baixos, e eu também não tenho estímulo. Eu tenho uma situação de letargia, uma situação onde eu não tenho disposição. Muitas vezes ela pode avançar para estados mais graves, como depressão, e uma resposta muito pouco proativa às cobranças que eu tenho da sociedade, do meu serviço, do meu trabalho, ou na temática que eu vou abordar em especial, que é dos esportes. Quando eu tenho o extremo dessa curva à direita, que é o estresse máximo, eu tenho liberações contínuas de adrenalina e de cortisol, o meu nível de rendimento também cai. Alguns estudos mostram que provas com tarefas de matemática, tomadas de decisões, elas podem ser reduzidas até 50% da sua produtividade quando eu estou no meu limite máximo de estresse. Isso é desencadeado por uma série de processos, conhecido como a lei de luta ou fuga. Quando você se sente ameaçado, você tende a responder de uma forma adrenérgica. Desde a pré-história nós agimos dessa forma para nos defendermos de algum ataque físico. Então a gente tinha que reagir fugindo ou lutando para preservar a existência. Todavia, já há várias décadas, nós temos situações que desencadeiam o mesmo processo, que nos causa uma ameaça, às vezes num relacionamento, pode ser até num relacionamento afetivo, ou no nosso serviço, no trabalho, discussões com colegas, só que não existe uma resposta física. E esse acúmulo psicológico, ele permanece. E ele pode ser cumulativo. Muitas vezes, daqueles dias em que nada funciona, o carro não pega de manhã, brigou com a esposa antes de sair, tem uma reunião importante, vai chegar atrasado, antes de chegar na reunião cai uma chuva e esqueceu o guarda-chuva, e vai chegar molhado, enfim. Esse acúmulo de fatores faz com que você, se ele for crônico, comece a desenvolver um processo degenerativo da sua produtividade. Ele prejudica como um todo e já é conhecido na ciência que ele cria um estado extremamente ruins para a saúde. Esses níveis muito elevados desses hormônios estressantes, eles estão associados ao aumento da glicemia no sangue, à resistência à insulina, aumento da gordura abdominal, desenvolvimento de obesidade, diabetes e doenças metabólicas associadas a ela estão associadas. Como que eu posso combatê-lo? Existem várias formas, várias técnicas que eu posso utilizar. As mais conhecidas são técnicas de controle mental, como a meditação, as clássicas meditações, trabalhos como Tai Chi Chuan, alguns trabalhos da psicologia que fazem com que você tenha uma atenção plena do que está acontecendo e você aprenda a controlar. Qual é o nosso foco? Nosso foco é atingir o meio, o estado de fluxo. O estado de fluxo se caracteriza por uma situação das ideias, como o próprio nome diz, fluem. O estado mental é produtivo, ele é criativo, ele fermenta sempre com coisas boas e a capacidade de associação ela está extremamente otimizada e acontece em velocidades muito superiores aos outros dois extremos do ósseo ou o nível de estresse mais elevado. Como que eu faço isso? Além dessas técnicas já citadas, eu posso utilizar a atividade física como uma forma de controle e de ajuste desse nível de estresse. Em primeiro lugar, qualquer tipo de atividade física, ela exige que você tenha predisposição para que você a desempenhe de forma regular. Significa que você cria um cérebro mais resistente. É como se fosse análogo ao seu músculo treinado na academia que fica mais forte, seu cérebro também fica mais forte para lidar com as dificuldades, ele também fica mais tolerante aos desgastes
aos embates que você tem no cotidiano. E não há dúvida que se você for fazer uma atividade como, por exemplo, fazer uma caminhada de 15, 20 minutos, isso lhe é um desafio. Imagine um atleta que sai tranquilamente para correr 10 quilômetros. Qual a diferença entre essas duas condições? É que não é apenas que esse atleta que foi lá e tranquilamente correu 10 quilômetros tem uma condição física melhor e privilegiada. Na ciência do treinamento esportivo, é bastante conhecido que os atletas, por óbvio, têm um nível de tolerância mais alto ao esforço do que os indivíduos normais. E os indivíduos obesos, no outro extremo, têm um nível de tolerância ao esforço mais baixo do que uma pessoa normal com um nível de condicionamento parecido. Ele cria também um nível de tolerância a esse nível de estresse, até porque os hormônios anabólicos fazem um balanço com os hormônios que são os hormônios do estresse, que seriam hormônios mais de origem catabólica. Eu acrescentar as atividades físicas que envolvem um desafio a mais. São algumas atividades como essas de esporte de natureza, escalada, asa delta, e as lutas como representante, onde eu tenho um adversário, onde eu sempre tenho que colocar as minhas habilidades, as minhas capacidades em comparação às capacidades dele. Portanto, a tomada de decisões em uma luta, ela é feita de forma muito rápida. Eu preciso ter um controle mental, estar no estado de fluxo, ou seja, no meio, para que eu enxergue o que está acontecendo. Bruce Lee falava que a mente tem que estar relaxada, livre para poder associar enquanto seus golpes são desferidos de forma automática. Eu não penso para aplicá-los, mas a minha mente tem que estar clara para enxergar o contexto, enxergar o todo, enxergar o que está acontecendo, enxergar o jogo, não apenas a técnica em específico. Eu posso mudar de estratégia, de tática durante uma luta, dependendo da conduta dela. Portanto, esse tipo de treinamento, ele faz com que você esteja mais preparado para lidar com esse nível de estresse e, consequentemente, o estado de fluxo. Isso é bastante reconhecido no mundo dos negócios e muitas empresas têm buscado orientações de alguns lutadores aí de renome para utilizar esses princípios das lutas dentro das empresas e fazer com que elas se tornem mais eficientes, mais capazes de lidar com essa organização, cooperação entre os seus pares, seus funcionários, até porque essa é uma das características do esporte. Eu não treino sozinho, eu dependo de que haja uma estrutura, uma colaboração conjunta de várias pessoas para que o meu desempenho seja otimizado. E eu preciso tomar das decisões inteligentes e interativas. Se elas não estiverem integradas, por exemplo, o meu treino físico, o meu treino mental, a minha alimentação, ou seja, a minha qualidade nutricional, elas não estiverem consorciadas, não estiverem caminhando e fazendo com que esse esforço conduza ao resultado por uma mesma direção, uma coisa pode estar prejudicando a outra. Portanto, voltando ao princípio inicial da nossa conversa, que é atingir o estado de fluxo, e principalmente em tempos agora como esse da pandemia, em que eu preciso organizar as minhas ideias para que tudo aquilo que eu planejei anteriormente tenha alguma aplicação, e isso é muito comum, né, nos esportes. Às vezes eu fazer todo um planejamento, como dizia Mike Tyson, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco, e aí você tem que reorganizar tudo, e esse, no caso da pandemia, foi um belo do knockdown que todos tomaram, e agora tem que se levantar e fazer um reajuste de curso. E esse aprendizado que vem dos esportes e que vem especialmente das lutas, ele é fundamental para que o estado de fluxo não seja comprometido, para que algumas pessoas não caiam na tentação de ficarem no estado de ócio, da indisposição de produzir, ou seja, não terem estímulo ou quererem resolver o problema que está além de suas capacidades, das suas forças, e atingirem um nível de estresse muito elevado, o que, além de prejudiciar a saúde, é contraproducente. Não funciona. Um atleta que entra, por exemplo, numa luta com alto nível de ansiedade e nível de estresse, ele tem um gasto de energia mais elevado, um nível de produção e um nível de clareza do que está acontecendo obstruído por essa condição emocional que ele se encontra. Esses aprendizados todos podem ser trazidos para o dia a dia, para o cotidiano,
onde essas rotinas devem ser mantidas. Não é porque nós estamos em afastamento social que a gente deve romper com todas essas rotinas de organização física e mental, mesmo com adaptações que são necessárias, por óbvio. Nós temos que continuar o mais próximo possível dessa manutenção, tanto físico como mental. Esse estado de fluxo é possível, é o desejável e é o que a gente busca. E aí fica uma lição importante das artes marciais. O ponto de equilíbrio, onde eu consigo manter a calma, onde eu consigo manter a mente clara, com o máximo de eficiência física, análogo a como os samurais entravam numa luta, que ele entrava preparado para morrer. Então, consequentemente, ele tinha uma tranquilidade de não estar sob o domínio do medo, sob a pressão de que ele não poderia errar. Ele poderia agir de uma maneira fluida e tranquila, porque ele já esperava que a morte fosse acontecer. Não sendo tão dramático ao extremo, mas esse princípio trazido por uma coisa mais harmônica e passível de controle das nossas vidas, nos faz com que tenha um pouco mais de tranquilidade e mais eficiência em tudo aquilo que a gente faz na rotina, no cotidiano, seja um trabalho intelectual, trabalho físico, de ordem econômica. Fica aí a dica, a tentativa de manter o equilíbrio sempre.